Enquanto as crianças saem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 2. Enquanto eu estiver falando, que os irmãos estejam orando aqui pela entrada aqui no meu computador, tá bom? Que ela está falhando, de vez em quando falha, mas vai dar certo. Neemias, no capítulo 2. No domingo passado, nós meditamos no capítulo 1, e hoje nós iniciaremos o capítulo 2 e vamos pensar algumas coisas à luz desse texto, do versículo 1 até o versículo de número 10. Os irmãos já acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Neemias mandado a Jerusalém. No mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e o dei. Ora, eu nunca antes estivera na presença do rei. Diante dele, desculpa, irmãos. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado de rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir que o nosso irmão Carlos faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite por meio da sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, se nós, de repente, fizéssemos uma pesquisa santa nessa noite, e você fosse avaliar a sua vida diante do Senhor, ou a sua vida cristã, como que você avaliaria a sua vida? Só que eu não queria dar muitas opções para os irmãos, né? Você acha que, de repente, você, ao avaliar a sua vida cristã, será que, de repente, você estaria assim vibrante, né? Será que você estaria assim empolgado, animado? É aquela pessoa com todo o gás, com todo o ânimo, né? Que passa a semana inteira dando crise de ansiedade para chegar na igreja logo, para vir servir ao Senhor, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para contribuir de alguma forma em sua obra. Será que você estaria assim, fervoroso, entusiasmado para servir ao Senhor? Ou será que você estaria um pouco cabisbaixo, né? Assim, devagar, quase parando, sem ânimo, sem força? Eu acredito que ou a gente está uma coisa ou a gente está outra. Mas se você pudesse avaliar a sua vida nessa noite, a sua própria vida,
Como que você avaliaria diante do Senhor nessa noite? No domingo anterior, nós falamos sobre despertamento espiritual. Nós vimos como que Deus levanta o seu servo, chamado Neemias, certo? Para que pudesse fazer uma obra em Jerusalém. Ele estava muito bem, obrigado, como nós vamos ver daqui a pouco, certo? O contexto aqui é o contexto do retorno do povo de Israel da Babilônia, depois de 70 anos. O povo, nós já vimos, né? Muitos não voltaram, não foi um número muito grande que voltou para Jerusalém, para ajudar. Mas eles voltaram por levas, né, de pessoas, primeiramente sobre a liderança de Zorobabel, certo? Para lançar os alicerces, as bases do templo de Jerusalém, que fora totalmente destruído, inclusive os utensílios de prata, de ouro foram levados para a Babilônia. Depois sobre a liderança de Esdras, que ele foi enviado também com um grupo para ensinar a lei do Senhor, para reconduzir o povo à palavra de Deus. Todo avivamento começa quando o povo de Deus se volta para a sua palavra. Sempre é por meio da Escritura, porque de fato a palavra de Deus é poderosa para dar um avivamento genuíno ao povo de Deus. E depois a terceira leva sobre a liderança de Neemias, agora para reconstruir os muros. Mas nós vimos que essa restauração do povo, ela iniciava pela adoração. A adoração precisava ser restaurada na vida do povo. E nós aprendemos que nós precisamos, então, primeiro, restaurar a nossa vida de adoração, lembram disso? Nós falamos que nós precisamos nos importar com o povo de Deus. Neemias, quando ele observa a situação, tem notícias da situação do povo, ele se importa, ele se incomoda. Nós aprendemos que nós precisamos depender de Deus, porque quando Neemias, ele recebe as notícias do povo de Israel que havia ficado lá em Jerusalém, ele chora, ele lamenta, ele ora e ele jejua, lembra disso? Então, essas duas atitudes, jejum e oração, marcam a nossa dependência de Deus. E, por fim, nós entendemos, como Neemias fez, que precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Neemias falou: Senhor, nós temos pecado contra o Senhor, e nós precisamos mudar de atitude. Foi isso que nós aprendemos na última pregação, no domingo passado. Mas, irmãos, essas coisas são necessárias e muito para as nossas vidas. Porém, uma coisa é nós falarmos assim: é verdade, nós precisamos disso. Outra coisa completamente diferente é você se levantar e agir, e mudar de vida mesmo, e mudar de atitude mesmo. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, até choramos, até arrupiamos, saímos falando: nossa, que lapada, né? O pessoal fala muito para mim isso, né? Eu acho que eu sou muito bruto aqui na frente, né? Muita lapada, pastor. Mas será que eu mudei de vida? Será que isso transformou a minha vida? Será que isso gerou na minha vida um despertamento para que eu haja, para que eu sirva ao Senhor com fervor? Porque quando Deus despertou o seu servo Neemias, ele não ficou parado, ele agiu, ele tomou uma posição, uma atitude, ele disse: olha, não basta eu confessar o meu pecado, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar de atitude. Irmãos, a vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos seus servos, mas não um servo meia boca, servos fervorosos, empolgados, animados com a vida cristã, animados com a obra de Deus. Servir ao Senhor não pode ser um peso. A vontade de Deus para as nossas vidas é como o salmista diz, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, com fervor, com paixão, com entusiasmo. Neemias, ele não fica parado, ele arregaça as mangas, e ele age, e ele serve ao Senhor. Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer que nós fomos chamados para servi-lo de todo o nosso coração, com alegria, com entusiasmo. Diante disso, irmãos, o tema que eu escolhi para meditarmos nessa noite é:
servindo ao Senhor com fervor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que nós vemos Deus fazendo na vida do seu servo Neemias. E à luz desse texto e do último versículo, a última frase do capítulo 1, nós iremos meditar e tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas, e o nosso objetivo é que ao final desses ensinamentos, nós saiamos por aquelas portas decididos a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, queridos? Que o Senhor faça isso para a glória do seu nome. E o primeiro ensinamento, irmãos, eu coloquei de maneira direta, de maneira simples, sem rodeios, para que de fato o Senhor fale objetivamente aos nossos corações. O primeiro ensinamento, irmãos, é que nós precisamos sair da zona de conforto. Não tem como nós servirmos ao Senhor se ficarmos apenas na nossa zona de conforto. Observe a última frase do capítulo 1. O que diz a última frase do capítulo 1 de Neemias? Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, é muito provável que Neemias não conhecia a cidade de Jerusalém. Estava na Babilônia com aquela leva, que foi, possivelmente até tenha nascido lá, e é possível que ele não conhecia Jerusalém. E ele, diz o texto, que ele era copeiro do rei. Era um cargo de extrema confiança. O copeiro do rei é aquele que servia o vinho para o rei. Por que servia vinho para o rei? Diz até a história dos povos semíticos, que os reis naqueles tempos, eles tinham muito medo de morrer por envenenamento. E era possivelmente, de vez em quando, acho que isso acontecia. Então, o que ele fazia? Tinha o copeiro. O que o copeiro fazia? Ele pegava o vinho, antes de ele entregar ao rei, ele bebia. Porque se tivesse envenenado, morria antes o copeiro do que o rei. E era um cargo, é claro, de extrema confiança. E não apenas do vinho, ele cuidava também de toda a alimentação do rei. E diz o texto que ele morava na cidadela de Suzã, onde tinha um palácio extremamente suntuoso que fora construído pelo rei Dario. Era a casa de inverno do imperador ou do rei Artaxerxes. Eu sempre vou ter dificuldade de falar esse nome, E era um cargo de extrema confiança. Porém, irmãos, um historiador do Antigo Testamento, um teólogo muito versado no Antigo Testamento, chamado Bill Arnold, ele diz que a ideia do copeiro do rei, nesse contexto aqui, de Neemias, não era apenas alguém que dava o vinho para o rei e cuidava da alimentação dele, mas era alguém que era meio que um conselheiro pessoal do rei. Pensa você ter esse cargo de conselheiro pessoal de um rei. Era esse cargo que Neemias exercia, o rei confiava nele, possivelmente era um confidente do rei, alguém que estava muito próximo, estava sempre na presença do rei. Esse era o cargo dele, mas ainda assim, nessa posição, ele age. Neemias entendeu, irmãos, que ele servia ao rei da Pérsia, mas em primeiro lugar, ele servia ao rei dos reis e senhor dos senhores. Ele sabia que ele servia ao rei Artaxerxes, mas ele também servia ao rei dos reis e senhor dos senhores. Ele poderia muito bem falar, eu estou muito bem, obrigado. Não podia? Podia falar, olha o cargo que eu cheguei, olha a posição que eu cheguei. O que eu vou me meter com aquele povo que está lá em Jerusalém? Não tem nada lá. Está tudo destruído, as portas queimadas, os muros derrubados, o povo que ainda sobrou, que restou, está em grande miséria. Mas ele se importa, irmãos. Ele age, ele não fica parado, ele não está apenas fazendo aqui, irmãos, uma boa ação, mas ele está colocando a sua fé em ação. Ele sabia que, como homem de Deus, ele não podia ficar alheio àquela obra que precisava ser feita. Ele sabia que ele precisava deixar temporariamente o conforto de Suzã, daquela cidadela, para ajudar os seus irmãos que estavam no meio de miséria, numa cidade destruída.
Ele age diante da necessidade do seu povo. Irmãos, não basta nós sabermos dos problemas, ou das dificuldades, ou das demandas da obra de Deus, a gente precisa se envolver. A gente precisa agir, não basta saber o que Deus nos ensina na Escritura, eu preciso viver a Escritura, eu preciso colocar em prática. Jesus, ele disse que nós precisamos, aquelas pessoas que põem em prática aquilo que aprendem, elas estão edificando a sua casa, a sua vida, sobre a rocha, que é Cristo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É isso que Jesus nos ensina o tempo inteiro. Nós precisamos agir. Não dá para ficarmos como meros espectadores. Por exemplo, quando chega a Copa do Mundo, eu acho interessante que todo mundo é o melhor técnico do mundo. Não é verdade? Todo mundo chega lá: nossa, se eu fosse técnico da seleção brasileira, a gente era campeão. Nossa, não sabe nem fazer a escalação do time. Vai lá trabalhar no lugar dele para você ver. Vai lá para você ver se é fácil. E às vezes a gente fica assim, de fora, na torcida, ou lá na arquibancada, só olhando, todo mundo se matando lá no campo. Nossa, mas eu nunca erraria aquele gol. Mas você nunca vai lá no campo jogar no lugar dele, se preparar como ele se prepara para fazer aquilo que ele está fazendo. Da mesma forma, irmãos, a obra de Deus, ela precisa de servos dedicados, consagrados, envolvidos, que agem. Tiago diz, capítulo 1, versículo 22 de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Em nome de Jesus, meu irmão, saia da sua zona de conforto. Por vezes nós só queremos servir ao Senhor enquanto estivermos confortáveis, enquanto a gente não precisar, talvez, investir o nosso tempo, investir o nosso dinheiro, nosso intelecto, os nossos dons. Por vezes a gente só quer servir ao Senhor naquela situação em que está tudo bem, confortável, mas o Senhor nos ensina e nos chama nessa noite, irmãos, a sairmos da nossa zona de conforto e servirmos ao Senhor com fervor, com entusiasmo, com dedicação, porque se você não faz a sua parte, alguém estará sempre sobrecarregado na obra de Deus. Neemias, ele agiu, ele se importou, e aqui nós temos o segundo ensinamento para nós. Nós precisamos, irmãos, nos importar com a obra de Deus e com a igreja. Neemias estava diante do rei, e o rei fala para ele, como nós lemos: por que você está triste? Eu nunca vi você assim. E ele fala: eu nunca estive triste na presença do rei. Tinha tudo. Tudo bem que ele podia morrer, né? Quando o rei ia beber o vinho, né? Mas ele tinha tudo, estava no palácio, tinha uma vida boa, tinha uma vida suntuosa, mas ele se importa. E o rei fala: por que você está triste? Então ele diz: como eu não estaria triste? Se a cidade onde os meus pais foram sepultados está assolada e tem suas portas consumidas pelo fogo. Neemias está dizendo assim: como que eu não vou estar triste? Como que isso não vai mexer comigo? Como que isso não vai incomodar a minha vida? Olha a situação do povo. Eu só posso estar triste diante de uma situação dessa. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa própria vida, como está a nossa vida diante do Senhor? Quando nós pensamos na realidade da igreja brasileira, como a gente não vai ficar triste, irmãos? Como que isso não vai incomodar a gente se por vezes a igreja brasileira tem se afastado do verdadeiro evangelho, onde a maioria dos crentes viraram clientes dentro da igreja,
onde as pessoas elas não criam mais vínculos e raízes numa igreja local, e na primeira dificuldade elas vão embora para outra igreja, como se fossem clientes. Eu não gostei da comida que se oferece nessa igreja, eu vou para outra, talvez procurando uma igreja que não tenha problemas. Vai morrer procurando, porque toda igreja tem problemas, lutas, dificuldades, mas nós precisamos perseverar, e cada dia mais são aberrações e mais aberrações que nós vemos por aí. Muitos púlpitos sendo ocupados por palhaços, ao invés de pregadores fiéis da palavra de Deus. Mas será que a gente se incomoda com isso? Será que a gente olha para a igreja e a gente sente esse peso e a gente se importa para orar por ela e para fazer a nossa parte também? Será que não incomoda a nossa vida quando nós ouvimos que o índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo que fora da igreja? Quando nós ouvimos que muitos crentes vivem igual ou até pior do que ímpios, como que a gente não vai se importar? Como que a gente não pode olhar para essa realidade e ficar triste, se importar com isso? Como nós podemos não nos importar com a igreja, por exemplo, essa igreja onde o Senhor nos colocou para servi-lo? Irmãos, tem muita coisa para fazer nessa igreja. Está precisando de ajuda, o departamento infantil vive clamando, ajudem. Todo mundo que quiser servir ao Senhor nessa igreja, ele tem espaço, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para servi-lo. Precisamos entender que não faz sentido nós vermos as coisas acontecendo e não nos importar. E às vezes parece que não nos basta não nos importar. A gente ainda reclama, a gente ainda murmura, mas nem sempre a gente está atento às realidades da nossa igreja, o que ela precisa, as suas demandas. Às vezes, dentro da igreja, a gente está que nem a igreja de Laodiceia. Lembra da igreja de Laodiceia? Jesus fala para ela assim, eu tenho contra ti que você não é nem quente nem frio. Você é morna. O que significa? Você é indiferente. Você não está nem aí para nada. Você disse, eu sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Mas aquela igreja é a única que é chamada de miserável, pobre, cega e nu pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos nos importar, irmãos, com a nossa igreja. Precisamos ter esse sentimento de pertencimento, de ver alguma coisa e ajudar, e contribuir, e servir com o que nós podemos. Irmãos, tem tanta coisa para fazer nessa igreja. Se eu começasse a listar aqui, bateria nova, o teclado da igreja queimou, aquele é emprestado, precisa de uma bateria nova, precisa de um cubo novo, o data show já nem projeta direito, isso dali era tudo colorido, Por que eu tive que colocar assim? Porque não projeta direito, a gente quer comprar 2 televisões para colocar de um lado e do outro, nós queremos pintar essas paredes, nós precisamos de armários para salas das crianças, etc, 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 etc. Você se importa com isso? Eu acho que a gente não se importa tanto assim. Porque quando nós olhamos, por exemplo, as finanças da nossa igreja, irmãos, é uma vergonha. Quase ninguém dá dízimo, quase ninguém oferta, quase ninguém contribui. Será que de fato a gente se importa? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quantos chegaram nessa noite e viram que tem alguma coisa de errada com esse versículo aqui em cima? Alguém observou isso? Observou? Onde é que está o erro aqui? Na letra A. Eu mandei fazer de propósito. Verdade, né? Cadê o Cádiz, né, Cádiz? Pedi para fazer de propósito. Depois a gente vai arrumar. Não vou arrumar não, né? O diácono vai arrumar. Irmãos, por que eu fiz isso aqui? É porque às vezes a gente vive assim na igreja também. As demandas estão diante de nós e às vezes a gente não se importa. E às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente não nota o quanto nós precisamos servir ao Senhor em sua obra. É importante, irmãos, se importe com a obra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos sempre, para servir ao Senhor com fervor, nós precisamos, irmãos, de buscar o direcionamento de Deus em oração. Versículo 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha que coisa interessante.
O rei fala: Neemias, você está triste. Ele disse: é claro que eu estou triste, olha a situação lá do meu povo. E o rei fala: beleza, o que você quer me pedir? O que você me pede agora? Ele poderia de cara falar: eu quero ir lá, quero construir tudo lá, eu quero construir os muros, ou eu quero construir o templo, ou quero pelo menos ir lá ver o que eu vou fazer. Então, eu não quero ir lá não, que vai dar muito trabalho. Mas qual é a primeira coisa que Neemias faz? Ele ora. Ele pede o direcionamento de Deus para a sua vida, antes de fazer o seu pedido ao rei, para tomar a decisão certa, para pedir a coisa certa, e a pessoa certa. Ele ora, irmãos, e nós precisamos sempre colocar as nossas vidas em oração. Não há como nós servirmos ao Senhor com fervor, se nós não tivermos vida de oração. Não vai dar certo, não vai funcionar, irmãos. Nós precisamos rogar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos, entrar no nosso quarto, fechar a porta em oração. A gente precisa orar mais. Amém, queridos? Amém? Então, terça-feira, 19h30, tem reunião de oração. Quero ver se o seu amém é de todo o coração nessa noite. Terça-feira, 19h30, reunião de oração. Não basta perceber essas coisas. A gente precisa agir, a gente precisa ter atitudes, a gente precisa ter ações concretas para servir ao Senhor. Paulo diz aos Efésios: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos orar todos os dias, pedindo ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor requer de mim em sua obra? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu... qual é a decisão que eu tenho que tomar diante dessa ou daquela situação? Dependência do Senhor. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós precisamos orar ao Senhor pelo seu direcionamento, para que a vontade dele seja feita na nossa vida e não a nossa própria vontade. Em quarto lugar, irmãos, nós precisamos, para servir ao Senhor com fervor, nós precisamos almejar o melhor para a obra de Deus. Quando Neemias chega diante do rei, ele não pede qualquer coisa, ele pede o melhor. Já que o rei quer dar, já que o rei perguntou o que eu quero, então eu vou pedir o melhor que a gente precisa lá para a obra de Deus. Ele diz, versículo 7, Deis-me cartas para os governadores da além de Judá. Mais à frente, no versículo 8, também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas, para a porta da cidadela do templo. Ele se preocupa primeiramente com a casa de Deus, com o templo. Depois ele diz, para os muros da cidade e também para a casa onde eu vou morar. E ele diz, e o rei mais deu. Por que, irmãos, que o rei deu? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele pede o melhor que ele podia. Irmãos, nós não fazemos a obra de Deus sem recursos, sejam humanos, sejam materiais. E nós precisamos, irmãos, sempre fazer o melhor para o Senhor. É o que nós chamamos de fazer com excelência. Mas, pastor, o que é fazer com excelência? É fazer algo perfeito? É conseguir tudo top dos tops dos tops? É claro que não. Fazer com excelência, irmãos, significa que nós vamos dar o melhor de nós para o Senhor. Que nós vamos nos esforçar ao máximo para fazermos o melhor que nós pudermos para o Senhor. E o contexto aqui de Neemias, se você for ler, por exemplo, o livro de Ageu, ontem o Leno nos trouxe a meditação em Ageu, por que ele se preocupa aqui com o melhor e por que isso é importante? Porque aquela geração que voltou do exílio, chegou um tempo que eles ficaram tão desanimados, isso aqui é o spoiler, né, dos próximos capítulos, né, tão desanimados por conta dos inimigos, né, dos opositores, que a obra de Deus ficou paralisada por muitos anos, 15, 16 anos. E quando foi lá, cadê o povo? O povo estava apenas preocupado com as suas casas. E, como diz o texto, casas apaineladas, revestidas de cedro. Enquanto isso, como que estava o templo? Em ruínas. Ainda em ruínas. Totalmente
destruído apenas com as suas bases fincadas e colocadas. E Deus fala para o povo: façam um templo primeiro, depois vocês fazem a casa de vocês. Porque o sentimento parece que pairava no povo de Israel era assim, ó: o melhor é para nós. Eu quero o máximo para a minha vida, o melhor de conforto para a minha vida, mas para a obra de Deus, a gente dá qualquer coisa. Tanto é que também Malaquias, que escreve nesse contexto, quando ele vai falar sobre a oferta, ele dizia assim, ó: quando o povo vai oferecer sacrifício, sabe o que o povo estava fazendo, irmãos? Tendo a coragem de fazer, entregando os piores animais para o sacrifício. Eles queriam comer a picanha, a fraldinha, a maminha, o melhor que aqueles animais poderiam dar. Para Deus, ó, dá o que está morrendo lá. Dá o pior para Deus. Irmãos, nós não podemos ser assim. Eu lembro de uma vez que a gente estava atrás de uma televisão para a sala das crianças, em outra igreja. E aí eu super empolgado, né? Vou lá, nem que seja no Carrefour, né? Parcelo lá de 1 milhão de vezes, né? A promoção do Carrefour de vez em quando a gente compra uma TV nova, né? Para a igreja, para a sala das crianças. Eu todo empolgado, né? Aí quando eu cheguei na reunião para decidir, nada, pastor. A gente acha qualquer coisa na OLX. Aí eu fui lá na OLX, né? A opção que me deram, né? Aí, irmão, você vê de tudo, né? Aí tinha uma lá que falava assim: tá boazinha, era local, né, aqui, né, essa linguagem, né, bem amazonense, né, tá boazinha, né, só tá com defeito na imagem. E eu fiquei comigo, né, rapaz, se o pessoal tá com esse negócio de comprar qualquer coisa para Deus, é capaz de eu levar essa TV aqui e falar: nossa, que legal, pastor, essa TV aqui, né, bonito, só não parece imagem, mas tá boazinha, né. Irmãos, por que para nossa casa a gente quer o melhor e para as coisas de Deus a gente quer qualquer porcaria? A gente quer comprar qualquer coisa para Deus. Irmãos, para Deus é o melhor. Para Deus é excelência, irmãos. Se nós queremos o melhor para a nossa casa, para o nosso conforto, a gente precisa querer melhor ainda para as coisas de Deus, porque é para o Senhor. Então é a melhor bateria, o melhor teclado, é o melhor que nós pudermos oferecer para o Senhor, porque é para Ele, irmãos. E nós precisamos, de fato, querer o melhor, almejar o melhor para a obra de Deus. E por fim, irmãos, aí você fala assim: pastor, entendi, eu vou servir a Cristo, eu vou pedir ao Senhor que me dê fervor, que me dê entusiasmo, mas eu não quero te desanimar nessa noite, mas eu quero te preparar para uma coisa. Nós precisamos entender, em último lugar, que sempre haverá oposição à obra de Deus. Sempre haverá oposição à obra de Deus. Versículo 10, disto ficaram sabendo, disto o quê? Vem alguém para ajudar o povo, alguém se compadeceu, alguém cheio do Espírito Santo que já confessou os seus pecados, ele pediu madeira, agora ele vai trabalhar para o Senhor, para abençoar o povo sofrido, miserável, era isso que ele foi fazer. Aí, ó, o versículo 10, disto ficaram sabendo quem? 2 filhos do capeta aqui, ó, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos lhes desagradou que alguém viesse procurar o quê, irmãos? O bem dos filhos de Israel. Percebe o que está acontecendo aqui? Ele só queria fazer o bem. E tinha uma dura oposição, porque Sambalate era nada mais, nada menos que o governador de Samaria, lá no norte, aquela cidade onde havia uma miscigenação entre o povo de Israel e os povos conquistados pela Síria. E Tobias era também influente, ele era um nobre dos amonitas. E era uma dura oposição. E quando eles ficaram sabendo, ó, vem alguém fazer o bem, eles dizem que muito lhes desagradou. Sabe o que significa essa expressão no hebraico? Que eles se estremeceram de raiva. Ficaram extremamente, sabe como você treme de raiva? É essa expressão no hebraico para essa palavra aqui. Irmãos, sempre vai haver oposição quando você se levantar para fazer a obra do Senhor com fidelidade. Mas se você quiser ficar livre de oposição, é fácil também. É só você ficar do jeito que está. Tomando canudinho na rede, né? Um coco lá, água de coco, e não fazer nada.
Se você quiser viver no meio dos escombros, né, usando aqui essa alegoria, né, com a cidade de Jerusalém, se você quiser ficar parado na obra do Senhor, vai estar tudo bem, vai estar tudo certo, mas se levante para fazer a obra de Deus. 2 ou 3 vão se levantar como oposição a você. Paulo diz a Timóteo: todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Isso é a palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes fala o seguinte sobre esse texto: o sucesso da obra de Deus deixa o inimigo furioso. Quer manter o inimigo calmo? Fique parado. Viva no meio dos escombros e deixe a obra de Deus paralisada. Aí ele diz: os guerreiros de Deus sempre vão despertar o desgosto e a fúria dos inimigos. Interessante isso. Nunca estaremos livres de oposição. Quando você está lá no marasmo espiritual, quando você está lá cabisbaixo, igual aquele segundo cidadão que nós mostramos, quando você não está fazendo nada para Deus, quando você não está envolvido com as coisas de Deus, ninguém mexe com você. Mas quando você se levanta para servir ao Senhor com fervor, sempre haverá oposição. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a oposição? Nós temos que guerrear contra essas pessoas. Nós precisamos, assim, montar uma esquadra, né? E fazer uma guerrilha, né? Talvez contra essas pessoas. Não, irmãos. Sabe o que a Escritura nos ensina diante da oposição? Oração. Simplesmente oração. Lembra quando os apóstolos foram presos por causa do Evangelho? A igreja não foi lá guerrear, não pegou espadas para ir lá falar: vocês estão prendendo injustamente, eles só estão falando de Jesus, eles estão fazendo o bem, como Neemias queria fazer o bem, eles só estão pregando o Evangelho do reino. E eles foram presos, e a igreja foi lá guerrear na porta, lá, ou fazer protesto lá na porta. O que a igreja fez, irmãos? Orou incessantemente pela vida deles. Eles poderiam morrer ali, mas a igreja estava orando por eles. E nós precisamos, irmãos, continuar em oração, porque tudo que os opositores do reino podem fazer, se o Senhor permitir, é tirar a nossa vida. Mas não adianta nada, irmãos, porque eles podem tirar a nossa vida, mas eles não podem tirar a nossa salvação. E quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Quando os cristãos eram mortos às centenas no Coliseu, naquelas arenas, por leões famintos, quando muitos eram estraçalhados na arena, milhares de pessoas se convertiam nas arquibancadas, porque a obra é do Senhor, irmãos. Quem está na nossa frente é o Senhor dos exércitos. Por que Neemias continuou? Ele diz: porque a boa mão do Senhor é conosco. Lá na frente ele fala: nós trabalhamos, nós reedificamos, porque a boa mão do Senhor era conosco. Irmãos, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Que os opositores não nos impeçam de servir ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Eles se levantarão, com certeza absoluta, eles se levantarão. Seja o próprio diabo que milita contra a igreja, sejam pessoas mesmo, seres humanos que se levantam para prejudicar a igreja do Senhor e a obra de Deus. Irmãos, que o diabo, que os opositores cansem de nos ver servindo a Deus com entusiasmo, com fervor, debaixo de oração, de jejum, de entusiasmo e paixão. Porque nós sabemos, irmãos, o que nos espera lá na frente é o novo céu e a nova terra. Eu, irmãos, vou continuar pregando o Evangelho, mesmo com oposição. O inimigo está furioso com o que Deus tem feito nessa igreja. Está furioso por tantas famílias que vieram a essa igreja. Tem se levantado muito contra essa igreja. Mas, irmãos, nós vamos continuar seguindo ao Senhor, amém? Vamos buscar forças no Senhor,
Vamos pregar o Evangelho e vamos continuar fazendo o que devemos fazer todos os dias. Buscando ao Senhor, consagrando ao Senhor, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é quem dá a vitória ao seu povo. Tem um ditado que eu não peguei o nome porque tem vários autores e às vezes falam que é autor desconhecido, mas alguém já disse uma vez: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Vamos permitir, irmãos, que o Senhor lute as nossas guerras. Vamos só servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque cremos, assim como o apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, nessa noite, tome uma decisão séria diante de Deus e se envolva com as coisas de Deus. Haja. Saia da sua zona de conforto em nome de Jesus. Tenha uma vida na dependência de Deus, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de consagração. Faça o seu melhor para o Senhor, onde quer que você esteja. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. E por fim, mesmo com oposição, continue servindo ao Senhor. Porque, irmãos, Deus completará a sua obra em nós e a obra que Ele fará através de nós. Amém, queridos? Vamos ficar.